Então, nós temos a ilusão de controle, o apego a determinados pontos de vista que a gente acha que é o certo e queremos impor ao outro, e isso gera essa ilusão e esse apego aos nossos pontos de vista geram grandes desequilíbrios. Então, esse movimento pendular de um extremo e do outro é o causador do sofrimento. O caminho do meio, diz Buda, é o caminho do equilíbrio. Todo processo equilibrado vai ser um meio termo entre os extremos. Então, se aqui nós temos um abuso do poder, aqui nós temos o não uso do poder, então a impotência, a desilusão é uma ausência de poder. É falso. No desejo de onipotência, na prepotência e a ilusão de controle consequente, é um abuso do poder que gera um falso poder. Parece que é poderoso, mas não é. A pessoa deseja ser todo-poderosa, mas ela nunca vai conseguir isso. É um falso poder. E aqui é uma falsa ausência de poder. A impotência é fruto da desilusão causada pela ilusão. Então, se eu me iludo querendo algo que eu não tenho poder, eu vou necessariamente me desiludir com esse processo. O equilíbrio vai ser exercitar o poder de realização, o poder de realizar ações de transformação da própria vida, aceitando que não temos o poder de mudar o outro, nós temos o poder de influenciar o outro, nós temos o poder de colaborar com o outro. O pai e a mãe, nós já trabalhamos numa outra live sobre família, que o pai e a mãe têm uma função de colaboradores com os seus filhos. Vejamos, colaborador. Colaborar. O labor, né, o trabalho é do filho. O pai e a mãe colaboram com o filho. Não fazem por ele. Não tem como o pai e a mãe fazer escolhas pelo filho. Tem como auxiliar o filho nas suas escolhas. Então, o poder de realização e aceitar que esse poder é relativo às nossas vidas é muito importante. E como que se faz isso? Nos conectando com as leis do código moral que todo ser humano traz na própria consciência. Especificamente nessa questão, nós temos duas leis fundamentais que nós somos convidados a exercitar. Claro que tem outras leis também, mas essas duas são específicas dessa situação. A lei de amor e a lei de liberdade. Essas duas leis, se não forem sempre respeitadas, nós vamos ter esse movimento pendular. Vejamos como que é o processo. A lei de liberdade preconiza que todos nós somos livres para fazer escolhas, quaisquer escolhas. Escolhas que sejam egóicas mascaradas, egóicas evidentes ou escolhas conscienciais, focadas na essência divina que somos, conectadas com a lei de amor. Então, quando nós fazemos escolhas egóicas, sejam escolhas egóicas mascaradas ou evidentes, nós nos desconectamos da lei de amor. Ao fazer escolhas conscienciais, nós estamos conectados. Então, quando um pai e uma mãe agem de maneira onipotente, de maneira prepotente, numa ilusão de controle, é como se eles quisessem abolir a lei de liberdade no filho, tirar a lei de liberdade dele, caçar a lei de liberdade.
né? Como que é possível tirar uma lei que foi colocada na consciência de todo ser pela própria força onipotente do universo? Não temos como impedir o uso da liberdade de escolher. Não temos como fazer isso. Por quê? Porque é uma lei criada pela força onipotente do universo, o verdadeiro onipotente, primordial, para todas as suas criaturas agirem de acordo com aquilo que realmente querem para as suas vidas. Então, quando um pai e uma mãe agem de uma forma prepotente, de uma forma onipotente, com a ilusão de que vai fazer as escolhas pelo filho, o que acaba acontecendo? A desilusão. Eles vão perceber que não funciona. Cedo ou tarde vão perceber que não funciona. Tem muito pai, muita mãe, às vezes de 60, 70, 80 anos, querendo, de forma onipotente, mudar a forma de pensar de filhos de 40, de 50 anos. Já fizeram isso muitos e muitos anos. Uma década após a outra, e o filho está lá com 40 e poucos anos, e a velhinha querendo mudar a cabeça do filho, mudar a forma de pensar do filho. Então, vejamos que esse movimento onipotente, ele gera uma profunda desilusão, porque a pessoa fica frustrada, ela fica angustiada, porque deseja de forma onipotente a mudança do filho. Existe a intenção positiva que nós falamos, mas está muito mal direcionada, porque é uma forma coerciva. Então, acaba acontecendo a impotência e desilusão devido a essa tentativa de arrancar do filho a liberdade que ele tem de escolher. Então, vejamos que tanto o movimento, o desejo de onipotência, a prepotência, a ilusão de controle, afronta essas duas leis. Afronta a lei de amor, afronta a lei de liberdade. Então, o filho não tem liberdade de fazer escolhas por ele mesmo. Ele não tem a liberdade, essa liberdade é caçada pelo pai e pela mãe. Na verdade, há uma tentativa. É impossível impedir essa lei de funcionar. Nenhuma das leis divinas nós conseguimos impedir de funcionar. Mas há uma tentativa. Então, é esse movimento de desamor, de tentativa de impedir que a lei de liberdade funcione, que vai gerar a desilusão e a impotência. Então, o que fazer? Primeira coisa, respeito às leis. Sem respeitar as leis, que foi criada pelo arquétipo primordial para que todos evoluam por si mesmos, nós podemos auxiliar o outro, mas o labor, podemos colaborar, mas o labor é individual, intransferível. Respeito à lei do amor, respeito à lei de liberdade. Somos livres para fazer escolhas, responsáveis pelas escolhas feitas, e todas as escolhas terão consequências. Então, nós podemos fazer o que com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos avós, seja lá quem for que nós queremos ajudar. Quando nós queremos ajudar alguém, o que nós podemos fazer? Refletir com essa pessoa sobre essas leis, refletir com ela, por exemplo, um filho adolescente, a função colaborativa, ela é realizada a partir da função orientativa. Nós vamos orientar os nossos filhos, nós vamos refletir com eles sobre
as questões ligadas à droga, não apenas as questões de ordem física, que é muito comum, mas as questões de ordem moral, né? Porque hoje, por exemplo, existe uma apologia do uso da maconha e de outras drogas que fazem muito mal à saúde já com base em pesquisas científicas. Existe hoje, por exemplo, o mesmo movimento que houve nas primeiras décadas do século XX para colocar os benefícios, entre aspas, do cigarro, que atingiu o auge o uso do cigarro, né, do tabaco comum, nas primeiras décadas do século passado, até os anos 80, quando as pesquisas foram comprovando cada vez mais a ligação do uso dessa substância, da nicotina, e de outras substâncias com cânceres e outras doenças mais. E hoje as pessoas estão se conscientizando cada vez mais dos malefícios. Na maconha, nas outras drogas é a mesma coisa, né? O mesmo problema. Além disso, o que acontece? Do ponto de vista moral, favorece toda uma criminalidade, todo um processo de tráfico e de violência, de tudo mais que acontece com o uso das drogas. Muitos vão dizer assim, então torna-se todas as drogas lícitas, porque aí não vai fazer mal, não vai ter mais tráfico, não vai ter mais nada disso, o tráfico de drogas vai cessar porque vai ser lícita. O que acontece é que muita gente ainda não tem maturidade para fazer escolhas conscienciais. E aí nós vamos ver o que aconteceu já com muitas cidades do planeta que colocaram as drogas de forma pública. Na Holanda tivemos experiências assim, na Suíça. A grande parte da população começa a se drogar. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, na chamada Cracolândia, né, que vários quarteirões são tomados de pessoas drogadas. Enfim, as pessoas vão se tornando verdadeiros zumbis humanos. Então, o que nós podemos, nesse caso hipotético que nós colocamos? O pai e a mãe podem conversar com o filho sobre tudo isso, refletir amorosamente, orientar, fazer tudo o que eles podem fazer. Agora, as escolhas serão do filho. Não temos como escolher por ele. Então, esse é o poder de realização. Isso do ponto de vista bem objetivo. Do ponto de vista mais profundo, o que um pai, uma mãe, um irmão, um filho, em qualquer relação familiar, pode sempre fazer. Nós podemos, por exemplo, utilizar de visualizações terapêuticas em prol do filho, em prol do pai, da mãe, do irmão, fazer visualizações terapêuticas que nos asserenam, nos focamos no poder amoroso em nós e, a partir desse poder amoroso, nós auxiliamos o nosso filho, a nossa filha, o irmão, o pai, a mãe, pelo poder amoroso, fazendo visualizações terapêuticas, fazendo orações. Já existem comprovações científicas de sobra mostrando o valor da visualização terapêutica, o valor da oração em prol de alguém. Então, por exemplo, uma técnica muito simples, fácil de realizar, em que a pessoa se conecta primeiramente, ela se conecta com o ser essencial que ela é. Então, por exemplo, uma mãe que está preocupada com o filho que está usando droga. Além das conversas, dos diálogos, ela pode fazer diariamente essa técnica em prol do filho. O pai pode fazer, qualquer pessoa pode fazer em prol de alguém, seja da família ou fora da família. Ela primeiro conecta com
o ser essencial, que também nós chamamos na psicologia consciencial de terapeuta interior. Então ela imagina, busca primeiro um momento feliz, um momento significativo da sua vida, um momento amoroso em que ela sentiu profundamente tocada pela energia do amor. Revive esse momento, pensando nele, sentindo esse momento. Aí ela pode mentalizar aqui na região do centro do peito, onde nós temos o quarto chakra, que é o chakra do amor, um sol dourado. Um sol dourado em miniatura. Esse sol dourado em miniatura simboliza o ser essencial, o terapeuta interior. Aí ela mentaliza essa energia envolvendo ela inteira. Então a mãe, ela visualiza aquela energia do sol dourado irradiando por todo o seu ser. O pai faz a mesma coisa, o irmão, a pessoa que estiver trabalhando com isso. Então ela visualiza o sol dourado envolvendo todo o ser dela. Para que ela se sentir profundamente envolvida pela energia, ela vai mentalizar essa luz saindo do quarto chakra, aqui do centro do peito, do coração dela, em direção ao outro. Imagina o filho na sua frente e toda aquela energia de amor sendo envolvida. A pessoa pode imaginar o filho envolvido numa esfera de luz e toda a energia de amor que sai do chakra do amor, do chakra da compaixão, envolve o filho. Pode mentalizar essa energia entrando aqui pelo 7º chakra, no topo da cabeça, espalhando pelo todo o corpo do filho. Pode mentalizar a energia de amor diluindo aquele desejo da droga, o desejo de preencher um vazio que comumente está associado ao processo da droga. Enfim, mentalizar a energia amorosa, realizando aquilo que o filho necessita naquele momento. Vejamos que quando um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um avô, uma avó, seja lá quem for, faz um trabalho assim, ela está realizando o poder de realização, o poder amoroso, e é um poder muito maior do que a gente imagina. Porque a gente, isso aí não vai adiantar nada. Adianta muito. Claro que ele não vai caçar a lei de liberdade do filho, não vai impedir que o filho faça aquilo que ele está desejando realizar, mas vai estimular o essencial, porque o filho também é um ser essencial, é uma essência divina. Então essa energia amorosa ela vai estimular aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquela irmã no processo da própria transformação. Então é semelhante ao ditado popular, que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é uma energia que não é mágica, né? Essa energia amorosa, ela não vai, de forma mágica, resolver o problema, mas vai estimular a solução do problema. O que acontece é que a pessoa que está naquele desejo de onipotência, na prepotência, ou na impotência, ou no movimento pendular, imediatamente foca no poder de realização. Esse poder amoroso que nós realizamos conosco. E aí o que acontece? A pessoa se liberta da ilusão de controle, ela se liberta da ansiedade, ela se liberta de todos esses sentimentos negativos que a perturbam. Liberta disso, ela vai poder ajudar com muito mais eficiência. Por quê? Porque ela passa a ser um canal de ajuda direta ao filho, ou à filha, ou ao irmão, seja lá quem for, pela energia amorosa, e terá muito mais lucidez para as conversas de colaboração, no caso de um pai, de uma mãe, de um adolescente, as conversas para sugerir, no caso
dessa cliente com a sua irmã, de sugerir pontos para a mudança da irmã, né, porque a relação de irmão é horizontal, então só cabe sugestão, não cabe nem direção, nem orientação, porque isso não é o papel de irmão. Então, isso tudo vai proporcionar, essa técnica proporciona para a pessoa que a realiza um estado de serenidade, um estado de realmente de harmonia, porque ela foca naquilo que ela tem poder, ela foca nesse caminho do meio, isso não é ilusório, já não tem mais a ilusão de controle nem a desilusão, ela pode ter a certeza de que ela está contribuindo amorosamente. Então, se ela utilizar dessa técnica e acrescentar a oração, rogando a Deus auxílio para aquele ente querido que ela está buscando ajudar, potencializa mais ainda a ajuda. E aí, realmente, essa energia, ela sim transforma. Ela não transforma no tempo que a gente gostaria, mas no tempo da outra pessoa. Inclusive, tem muitas pesquisas demonstrando a efetividade disso. Para doenças físicas, ajuda muito. Para escolhas, para transformar uma escolha egóica numa escolha consciencial, vai estimular. Não temos como, simplesmente visualizando o amor para alguém, essa visualização do amor fazer as escolhas pela outra pessoa, transformar escolhas egóicas em escolhas conscienciais. Isso é sempre o bom uso do livre-arbítrio, da liberdade de escolha. É um processo individual intransferível, mas nós poderemos sempre auxiliar o nosso ente querido a se ajudar se fizermos tudo isso.